dia, pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo a esta aula. Se você ainda não segue nosso canal no YouTube e no Instagram, aproveita, vai lá seguir Plantas Daninhas do Agro e também aproveita para deixar o like nesse vídeo. O tema da aula de hoje é sobre banco de sementes de plantas daninhas. Então, pessoal, a primeira definição aqui que a gente tem que corrigir é que quando nós estamos falando do nosso solo, nós não vamos ter apenas sementes nesse solo, nós também vamos ter diversos outros propágulos. Então, no nosso solo, nós temos o nosso banco de sementes, né? Mas também devemos chamar de banco de propágulos, porque vamos lembrar lá da outra aula que as plantas daninhas elas não têm reprodução apenas sexual por meio das sementes, mas também algumas têm a reprodução assexuada, como por meio de rizomas, tubérculos, bulbo basal, partes do caule. Então, no solo, nós temos tanto sementes como vários outros propágulos. Então, qualquer parte de um organismo que possa dar origem a novos indivíduos da mesma espécie, seja de origem sexual, ou seja, pelas sementes, ou assexual, que é alguma parte daquela planta, por exemplo, um bulbo, um rizoma, um tubérculo. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai ver a dinâmica desses propágulos no ambiente. Então, primeiramente, nós temos que definir duas importâncias do nosso banco de propágulos, que é a importância ecológica e a importância agronômica. Então, a importância ecológica é que ela vai suprir aí novos indivíduos ao longo do tempo, né? E vai substituir aqueles que desapareceram do ambiente por causas naturais ou não. E a agronômica mostra que vai garantir futuras infestações de plantas daninhas naquela área. Então, nós temos um banco de propágulos, na qual nós temos as nossas sementes, nossos propágulos, que vão garantir as infestações futuras, né? Mesmo que não haja mais entrada de sementes, entrada de propágulos naquele ambiente, nós temos diversas sementes armazenadas no banco de sementes e que vão garantir infestações futuras daquela área. Bom, olhem aqui pelo exemplo que nós temos aí, ó, o nosso banco de sementes, né, o nosso banco de propágulos, e que a entrada nesse sistema, ele pode ser aí por dispersão de sementes, geralmente nós chamamos disso também de chuva de sementes, quando uma planta germina, produz sementes e aquilo fica naquele ambiente, ou quando aquela semente ela vem de fora daquela área, né? Então algum animal traz, ou ela vem pela máquina, ou algum passarinho vem e traz aquela semente para aquele ambiente. Essa semente estando, né, o nosso propágulo estando aí no banco de sementes, ele pode ser predado, né, por algum micro-organismo ou por algum animal, alguma ave. Mas essa semente ela também pode sofrer um estímulo e aí ela germina e origina uma nova plântula. Ou então ela pode simplesmente sofrer o processo de deterioração e acabar morrendo, né? Porque naturalmente as nossas sementes, né, elas acabam sofrendo o processo de deterioração ao longo do tempo, que consequentemente leva à morte daquela semente. Então nós temos ao mesmo tempo no nosso banco de propágulos a entrada, né, o nosso depósito de sementes, nosso depósito de propágulos por chuva de sementes, por dispersão, por homens, animais, máquinas. E nós também temos a saída dessas sementes, desses propágulos daquele ambiente, por meio da morte, por meio da predação, ou aí por meio da germinação daquela plântula. Tudo bem? Vamos dar continuidade. O nosso banco de sementes, ele pode ser, né, classificados como transitórios, né, ou como persistentes. Então, um banco de semente transitório é aquele que tem pouca longevidade.
Então, as sementes, aqueles propágulos que vão estar naquele solo, eles vão permanecer viáveis, né? Que são aquelas sementes que estão, né, que conseguem germinar por no máximo 1 ano. Já os bancos de semente persistentes, como o nome diz, têm uma longa longevidade. Então, são sementes aí que têm como principal característica a dormência. E aí nós temos um banco persistente de longo prazo, né, que é aquele em que as sementes são capazes de sobreviver por mais de 5 anos, e de curto prazo, quando elas sobrevivem aí menos de 5 anos. E aí, devido a essa principal característica, né, que garante esse banco de semente persistente, que é a dormência, é que nós entramos também em 2 conceitos, que é a dormência primária e a secundária, que a gente vai ver um pouquinho durante essa aula também. Então, olha que legal. Esse exemplo aqui desse trabalho, ele mostra um banco permanente de longo prazo. Então, observe, por exemplo, que a Datura stramonium, que é essa planta aqui de baixo, a figueira do inferno, ela tem capacidade, ó, de germinar após anos enterradas, as sementes enterradas naquele ambiente. Então, ó, após 17 anos, as plantas ainda, as sementes ainda conseguem ter 90% aí de germinação. Então, uma planta aí, uma semente, né, que está nesse sistema e que tem capacidade de infestar por diversos anos, né? Assim como também, ó, Rumex crispus, né, língua de vaca, ó, 61%. Ao contrário, algumas plantas, né, elas vão aí reduzindo, né, ó, a capacidade de germinar ao longo dos anos, né, até chegarem aí 0 ou próximas, né, a 0. Bom, em relação à densidade e à composição, né, do banco de propágulos, do banco de sementes, nós temos que essa densidade ela vai variar de um habitat para o outro. Geralmente, um lugar que sofre mais distúrbios devido às práticas agronômicas, né, ele vai ter uma densidade aí maior, né, devido ao maior distúrbio daquele ambiente. Por isso, no geral, em áreas agrícolas, nós temos um banco de sementes mais rico. Então, nós temos mais plantas daninhas do que, por exemplo, mais sementes, né? Do que em áreas de florestas, no qual o distúrbio ele é menor. E em relação à composição desse banco de propágulos, geralmente nós dividimos ele em 3 grupos principais. Então, o primeiro são aquelas espécies que dominam aquele ambiente, que corresponde a 70 a 90% das espécies presentes naquela área. E são as plantas mais nocivas, né? São plantas que já estão adaptadas ao manejo que nós estamos adotando, aos tratos culturais que nós estamos adotando naquela área. Depois nós temos aí um segundo grupo, né? Que são plantas adaptadas àquela condição, àquela área geográfica. E aí nós estamos falando de plantas, de sementes, de propágulos, que corresponde a 10 a 20%. E por fim, nós temos algumas sementes aí recalcitrantes que não toleram a dessecação, sementes também das nossas culturas, né, que se nós não dermos todas as condições favoráveis, elas não vão germinar, né? Então nós temos aí um terceiro grupo, né, que são plantas, sementes aí que ocorrem esporadicamente naquele ambiente. Bom, como nós já vimos ilustrado naquele outro exemplo, né, as perdas, né, os saques do nosso banco de sementes, banco de propágulos, eles ocorrem aí por meio da germinação dessas plantas, ocorrem também por meio da deterioração das sementes, por meio da morte dessas sementes ou morte das plantas e por meio da predação. Entretanto, tudo que não sair desse sistema, né, vai por consequência gerar novas plantas que vão estar ali competindo pelos recursos do meio ambiente, como água, luz, nutrientes, ou produzindo compostos azelopáticos, produzindo os aleloquímicos, que vão ser aí, por consequência, reduzir a produtividade da nossa cultura.
E para plantas daninhas, pessoal, essa germinação esporádica, essa germinação assincrônica, é uma característica também que determina como mecanismo de sobrevivência dessa espécie ao longo dos anos naquele sistema. E aí, por isso que a gente entra também um pouquinho de mecanismos de dormência, porque a dormência das sementes é uma das principais características, né, que conferem aí a dificuldade no controle das plantas daninhas. Até porque se todo o nosso banco de sementes e banco de propágulos germinasse ao mesmo tempo, nós apenas uma interferência, apenas um controle já seria suficiente para eliminar todas as plantas da área. E não é isso que acontece, né, na realidade. Bom, então, o primeiro conceito de dormência que a gente tem que diferenciar é dormência de quiescência. Então, a dormência, pessoal, é diferente da quiescência porque a quiescência ela é um repouso fisiológico. Então, a semente ela não vai germinar porque alguma característica, alguma condição ambiental não é favorável. Ou, por exemplo, não tem água suficiente para ela germinar, ou não tem luz, né? Quando entramos no caso de sementes fotoblásticas positivas, que precisam de luz para germinar, né? Que são favorecidas pela presença de luz, ou fotoblásticas negativas, nas quais elas não precisam aí da luz para germinar. Então, nesse momento, a quiescência é um repouso fisiológico. Então, aquela semente ela não vai germinar porque alguma condição do ambiente não é favorável para isso. Diferentemente da dormência, que é regulada geneticamente, né? Só que ela é influenciada por fatores ambientais. Entretanto, o que acontece? A semente ela não vai germinar porque ela não germina mesmo que tenha todas as condições favoráveis para que ela germine. Então, pode ter água, luz, tem tudo para ela germinar, mas ela não vai germinar porque aquela semente está dormente. Então, é um mecanismo regulado geneticamente e influenciado pelo ambiente lá na maturação das nossas sementes. Bom, a dormência, pessoal, vamos ler essa frase aqui que é muito importante. A dormência, ela contribui decisivamente para a longevidade das espécies de plantas daninhas, propagadas aí por sementes, uma vez que a maioria dessas espécies apresenta sementes com algum tipo de dormência. Então, nós vamos ver que nós temos vários tipos de dormência. Este fato contribui de maneira decisiva para a manutenção do banco de sementes destas espécies no solo, criando então dificuldades no controle das plantas daninhas naquele sistema. Então, aqui, pessoal, tem um exemplo da nossa espécie de planta daninha do Xanthium estrumário. Xanthium estrumário é a planta daninha conhecida pelo nome comum de carrapichão. O carrapichão ele produz dois tipos de sementes no mesmo fruto. Uma semente que é prontamente viável, então a semente caiu no ambiente, se ela tiver condições ambientais favoráveis, essa semente germina. E uma outra semente profundamente dormente. Então, essa semente vai garantir infestações futuras naquela área. Então, notem que na mesma planta, no mesmo fruto, eu tenho uma semente viável e uma semente dormente. Tudo bem?
reforçar. Então, a dormência primária, aquela em que a planta, né, ocorre, né, por meio da maturação. A semente ainda está recebendo fotoassimilados, então está ligada à planta-mãe. É uma dormência de curto período de tempo, né, que só o fato aí do armazenamento ou dela estar no ambiente, essa dormência aí já é quebrada e a planta e a semente já tem capacidade de germinar. Então, ela é conhecida aí por evitar a viviparidade, ou seja, que a semente germine ainda quando ela está ligada à planta-mãe. E a dormência secundária, que ela é, então, regulada geneticamente, né? Mas ela é induzida por condições desfavoráveis. Então, acontece que lá durante a maturação da semente, são fornecidas todas as condições, exceto uma, né? E é um controle também regulado externamente. Então, aí a diferença entre dormência primária e secundária. Aqui nós temos o ciclo da dormência, né? Então, a semente, uma vez estando aqui no nosso banco de sementes, né? Uma vez elas estando no banco de sementes, elas podem aí apenas ir com dormência primária e rapidamente essa dormência é superada. Então, você passa a ter sementes não dormentes que vão germinar e originar novas plantas, assim como nós podemos gerar sementes não dormentes que rapidamente vão germinar, ou ainda as sementes com a dormência que nós conhecemos por dormência secundária, né? Que as sementes vão estar dormentes e elas podem entrar nesse ciclo entre não dormentes e dormentes, de acordo com as condições que estão sendo favorecidas naquele ambiente, até que ela germine. O que sabe-se é que nós temos diferentes níveis de dormência e, no geral, essa germinação ela acontece quando o nível de dormência daquela semente ele é mínimo, porque essa semente ela pode entrar nesse ciclo, né, de semente dormente, não dormente, reduzindo os níveis de dormência, até que quando tem também todas as condições favoráveis, aliada a esse baixo nível de dormência, a semente consegue germinar e originar uma nova planta. Tudo bem? Então, aqui, ó, pessoal, como eu disse, nós temos diversas causas dessa dormência. Então, as mais conhecidas aí são o embrião imaturo ou rudimentar. Então, é realmente quando o embrião da nossa semente, ele ainda não está maduro. Então, lá em sementes, a gente vê que a nossa semente, ela é formada pelo quê? Pelo tegumento, que é a casca da nossa semente, né? Pelo embrião e pelo endosperma. Então, quando o embrião ele ainda é imaturo ou ele ainda não está formado, nós temos essa dormência conhecida por embrião imaturo ou rudimentar. E até que o embrião se forme, não se forme, né? Você não tem a germinação dessa semente. Temos o principal, a conhecida aqui, que é a impermeabilidade do tegumento à água, que são as sementes duras, muito conhecidas na família Fabaceae. Então, são sementes que são impermeáveis à água devido assim, a algum composto que tem no tegumento ou um tegumento mais duro, né? Então, são sementes, a água não consegue penetrar e aí nós temos aí uma impermeabilidade do tegumento quanto à água. Também podemos ter a impermeabilidade ao oxigênio, que é o que conhece muito nas espécies de braquiárias. Restrições mecânicas, por exemplo, no caruru gigante. Embrião dormente em algumas poáceas e na mostarda. Dormência promovida por inibidores internos, então algum composto interno da semente que não deixa que ocorra a germinação. Mas na maior parte das vezes o que acontece é que nós não conseguimos separar qual é a dormência que está causando, qual é o tipo de dormência. Geralmente nós temos uma combinação de causas. Então por isso que é muito difícil, a gente consegue nos estudos identificar assim, a quebra de dormência foi com tal processo. Mas qual é a causa da dormência? Então nós temos diversas causas e geralmente o que acontece é que nós temos uma combinação dessas causas. Então, às vezes, aquela semente ela está dormente, mas não
por só um motivo, por exemplo, não só porque ela é uma semente dura, mas ela também pode ser impermeável ao oxigênio ou ter algum composto na casca que impede a germinação, tudo bem? Então, são diversas as causas. Nesse slide aqui, a gente tem aqui alguns, né, os principais tipos de dormência, né, e alguns métodos de superação dessa dormência. Então, nós vemos aqui, ó, vamos pegar aqui o impermeabilidade, né, restrições mecânicas do tegumento. Nós temos aí diversos métodos que podem superar essa dormência, né? Então, aumentar o oxigênio, expor a altas temperaturas, resfriar, escarificar, imersão em solventes. Então, já tem diversos métodos, né, para superar a dormência. Conhece-se o tipo de dormência e identifica-se qual é o método para superar essa dormência. Esse exemplo aqui, ó, traz, pessoal, para as espécies de brássicas. Então, observem que aí para as espécies de brássicas, nós temos que a superação da dormência, ela é feita por temperaturas baixas, ó, 5 ou 10 graus, e aí por 7 dias ou por 3 dias. E isso é suficiente para quebrar a dormência de algumas espécies aí pertencentes ao gênero Brassica. Nós também temos aí, com relação, que nem eu havia falado, das sementes fotoblásticas positivas ou negativas, aí que precisam, né, ou não, sofrem ou não influência da luz solar. Então, nós temos que ambiente sombreado e no ambiente escuro, né? Então, uma semente dormente ou uma semente não dormente, quando são fornecidas aí, né, luz rica, né? Quando nós temos uma quantidade e uma qualidade de luz adequada para que aquela semente germine. Esse exemplo aqui também, ó, pessoal, traz a longevidade de algumas sementes, né? Então, esses autores aqui, eles estudaram 107 espécies, né, de plantas. E eles notaram que após um ano, 71 espécies ainda germinaram. Mas olhem, após 38 anos, 36 espécies ainda apresentavam viabilidade, eram viáveis, ou seja, conseguiam germinar sem nenhum problema. Então, mostrando aí a longevidade que pode ter uma semente no campo. Esse outro estudo, ele mostrou o polimorfismo somático, ou seja, numa mesma planta, a gente tem plantas, sementes que respondem ou não, aqui embaixo está escrito não, à quebra da dormência. Então, notem que na planta, lá no quenopódio, na ançarinha branca, nós temos semente de cor preta e marrom. Essas sementes, elas diferem quanto à espessura do tegumento, diferem quanto ao tamanho da semente. Então, notem que a porcentagem que ela é produzida na planta também é diferente e a resposta dela quanto à quebra de dormência. Então, aqui elas respondem à quebra de dormência e as sementes marrons não respondem à quebra de dormência. Então, mostrando aí o polimorfismo somático na mesma planta. Então, pessoal, visto esses conceitos, essas definições, nós temos alguns problemas aí que são relacionados, né, ao estudo do banco de sementes. O primeiro deles é em relação à amostragem. Então, quantas amostras de solo eu devo fazer para quantificar e qualificar o meu banco de sementes? Qual o método que eu vou utilizar, né? Qual é a porcentagem de germinação dessas sementes, tá? Então, são dúvidas, né? Mas, no geral, nós temos que quanto maior o número de amostras que você fizer de solo para identificar o seu banco de sementes, mais objetivo e mais preciso você vai ser em quantificar, né, e qualificar aquele banco seu de sementes. Quanto mais amostras, mais preciso você vai ser. Então, nós temos aí diversas metodologias, né, duas metodologias para avaliar o banco de diásporos que nós temos no nosso solo. O primeiro deles é a germinação direta, que é esse aqui.
Então, consiste em você ir lá, fazer várias amostragens de solo e colocar mesmo para germinar aí em casa de vegetação. Então, conforme as sementes vão germinando, você identifica a plântula que germinou, conta quantas você encontrou daquela espécie, né, e marca. E isso você vai fazendo até que não germine mais nenhuma planta. E aí você vai conseguir quantificar o seu banco de sementes daquele solo. Entretanto, né, aqui vocês notem que nós só vamos conseguir quantificar sementes prontamente viáveis, porque as sementes dormentes, elas não vão germinar. Então, você só consegue contar e quantificar aquelas sementes que não possuem, né, a dormência secundária. Nós também temos a extração física. Então, nós separamos as sementes do solo por meio do peneiramento e da lavagem e também fazemos o teste do tetrazóleo. Aqui, ó, depois de fazer isso, nós fazemos uma extração química também. A extração química, ela acontece por meio da adição de carbonato de potássio. O carbonato de potássio, ele vai separar o que é parte mineral do solo do que é parte orgânica, material orgânico daquele solo. E aí você consegue extrair as sementes daquele solo, né? Tem alguns autores que dizem aí que o carbonato de cálcio acaba danificando as sementes e acaba ocorrendo a perda de viabilidade dessas sementes, né? Mas também é um dos métodos de serem feitos para quantificar as sementes. E depois você tem que identificar essas sementes para saber de qual espécie é que você está lidando naquele ambiente. Aqui então tem a foto de um soprador, né? De uma extração física aí também, né? Na qual o soprador vai por meio da densidade, as sementes vão se dividindo. Temos um contador de sementes. Aqui também um contador de sementes. E depois que você fez tudo isso, você consegue, pelo número de plantas que germinou e pelo peso da sua amostra, estimar o seu banco de sementes. Então, ó, você consegue saber quantas sementes viáveis você tem por metro quadrado, de acordo com o peso da sua amostra. A gente põe 130 quilos aqui, porque é o que se estima, né, durante a coleta, né, de solo, que para calcular o número de sementes por metro quadrado, você considera que você coletou, né, você tem que ter coletado 1 metro quadrado a 10 centímetros de profundidade e que isso pesa em média 130 quilos de solo. Então, aí você tem um cálculo do número de plantas pelo peso da amostra para achar quantas sementes você vai ter por metro quadrado. E aqui tem dois índices, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, que eles são muito legais para em trabalhos, né, dentro de ciências plantas daninhas. Então, nós temos esse primeiro índice, que é o índice de Odum, que ele vai mostrar o número de espécies comuns entre o banco de sementes, né, que você avaliou lá, emergindo do solo, entre duas avaliações. Então, ó, B corresponde às espécies que você avaliou do banco de sementes, lá do banco de diásporos. E C, o número de espécies que emergiu da flora, né, infestante. E o A, o que tem de comum nessa avaliação e nessa avaliação. E esse índice aí varia de 0 a 1, então quanto mais próximo de 1, mais semelhantes aí foram essas duas avaliações. O índice de Jacquard, que também vai mostrar se essas duas áreas elas são semelhantes. Então, você consegue avaliar duas áreas, aí você vê quantas espécies tem na amostra A, quantas espécies tem na amostra B e quantas espécies são comuns entre A e B, que vai corresponder a C. Então, quanto mais próximo aqui de 25, mais semelhantes, né, são essas duas áreas que você avaliou. Então, a partir desse índice, você acaba até conseguindo adotar práticas de manejo, táticas de manejo de plantas daninhas semelhantes nessas duas áreas, porque as espécies são
comuns nesses dois sistemas. Bom, e como frase final da aula de banco de sementes, da aula de banco de diásporos de plantas daninhas, né? Nós temos aí que 80 a 90% das plantas daninhas emergidas em uma cultura, elas são oriundas, então elas provêm do recrutamento das sementes que são produzidas no ano anterior. Então, quando você deixa de controlar uma planta daninha, essa planta daninha produz sementes na sua área, você está abastecendo o banco de sementes, o banco de diásporos, né, daquele ambiente, daquela sua área, e dificultando, né, o manejo, porque lembrando que as sementes de plantas daninhas, no geral, possuem dormência. E aí que nós vamos ter uma germinação assincrônica, escalonada, uma longevidade maior desse banco de sementes. Então, lembre que quando você deixa de controlar, né, você tem problema na safra seguinte. Durante a entre-safra também, se você deixa as plantas sementeares na sua área, você também vai ter problemas com essas plantas que vão emergir no outro ano. Lembra da aula de competição? Que nós vimos que a partir de um determinado momento, nós temos um período crítico em que nós devemos controlar as plantas daninhas, senão vai haver queda de produtividade, mas a partir de um determinado momento, aquelas plantas daninhas não vão reduzir a produtividade se eu fizer o controle. E, entretanto, elas vão poder estar acontecendo o quê? Prejudicando tratos culturais, ou ainda produzindo sementes que vão abastecer o banco de sementes e vão dar trabalho lá na próxima safra, vão ter um custo maior de controle, né? Entradas a mais na área para aplicação de produtos ou outros tratos culturais para o controle dessas plantas daninhas. Bom, então é isso que eu queria apresentar para vocês de banco de sementes. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e não deixe de seguir lá nas nossas redes sociais, Plantas Daninhas do Agro, no Instagram e aqui no YouTube.